Pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje a gente começa a nossa aula de ligação química. Vamos dividir isso em alguns vídeos para não ficar muito extenso e ao mesmo tempo organizar o nosso estudo, tá bom? Para a gente começar a falar de ligação química, vamos entender primeiro o que é uma ligação química. Uma ligação química, pessoal, nada mais é do que uma interação entre dois átomos. É quando um átomo acaba conversando com o outro, né? Então você tem um átomo aqui e o outro ali, quando eles conversam um com o outro, essa conversa acaba ligando eles, essa interação, e é o que a gente chama de ligação química. Ela só acontece porque tem um equilíbrio entre força de repulsão e força de atração entre os átomos que vão se ligar. A gente vai ver daqui a pouquinho que para que um átomo se aproxime do outro, ele precisa vencer forças repulsivas, que aparecem quando tem cargas de mesmo sinal, e tem que deixar as forças atrativas também sobressair, que ocorre quando tem carga de sinal oposto, tá? Mas para a gente entender isso, primeiro, pessoal, vamos voltar e entender por que os átomos se ligam, por que eles não ficam por aí sozinhos. Os únicos átomos da tabela periódica que não se ligam são os gases nobres. Eles são encontrados na forma monoatômica. O que significa isso? Se eu pegar um balão de hélio, lá dentro eu vou ter átomos de hélio vagando sozinhos por aí. Eles não estão ligados um ao outro, tá? Enquanto quando eu pego um balão de hidrogênio, ou oxigênio, ou CO2, eu tenho átomos ligados. CO2 tem átomos de carbono ligado a átomos de oxigênio. O2 tem átomo de oxigênio ligado a átomo de oxigênio e vice-versa. Então, no caso dos gases nobres, são os únicos átomos que não se ligam. Eles andam por aí sozinhos. Por quê? Primeiro, se a gente analisar a camada de valência dos gases nobres, o hélio, pessoal, que é o diferente, ele termina em S2, mas é só o primeiro nível, então já está completa. E todos os outros gases nobres, vou botar aqui GN, todos os outros gases nobres, eles terminam em S2, P6 da camada de valência, não tem jeito de colocar nem mais um elétron ali. Ou seja, a camada de valência deles está completa, seja com 2 ou seja com 8 elétrons. 2 no caso do hélio, 8 no caso dos outros 6 gases nobres. Isso faz com que eles sejam estáveis, sozinhos, porque já tem a camada de valência completa. Por isso, então, que os átomos gases nobres, eles são monoatômicos, eles não precisam completar sua camada de valência. Ela já está completa por eles sozinhos, tá certo? E é essa completude da camada de valência que gera para eles estabilidade. Todos os outros átomos da tabela periódica vão querer se estabilizar, ficar estáveis igual ao gás nobre. Só que eles não conseguem fazer isso sozinhos, então eles vão se ligar. Ao se ligar, eles completam a sua camada de valência, e ao completar a camada de valência, eles acabam ficando estáveis e ficam igual ao gás nobre. Isso, pessoal, tem nome. É a regra do dueto ou octeto. Dueto, no caso de átomos que se estabilizam como hélio, com 2 elétrons na camada de valência. Octeto, no caso dos átomos que se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. Então, deixa eu perguntar, o que é a regra do octeto, que é a mais famosa? Porque a grande maioria dos átomos se estabilizam com 8 elétrons. O que é a regra do octeto? É a regra em que um átomo se liga para se estabilizar igual ao gás nobre, completando a sua camada de valência. Tá joia? Antes dele completar a sua camada de valência, vamos entender esse gráficozinho aqui, que ele é muito importante. Vocês vão ver muita questão sobre ele, já acaba tendo Enem. Primeira coisa, eu quero que vocês lembrem que todo átomo tem carga positiva e negativa. Positiva no núcleo e negativa na eletrosfera. Quando dois átomos estão muito distantes, olha aqui, pessoal, distância no eixo X. Para cá, está crescendo a distância. Então tem átomo muito distante um do outro, não existe nem força entre eles. Se não existe nem força, não existe nem energia potencial entre eles, por isso que ela tende a zero. Quando eu começo a empurrar um átomo sobre o outro, começam a surgir forças de atração do núcleo de um átomo sobre os elétrons do outro átomo. Botei aqui forças atrativas. E ao mesmo tempo, pessoal, você tem pequenas forças repulsivas no sentido oposto. Ó. É bem pequenininho mesmo. Então elas estão empurrando para fora, tá? Para cá, ó. Por quê? Tem elétrons chegando perto de elétrons. Os elétrons desse cara estão chegando perto do elétron desse cara.
Então eles começam a se repelir, então tem uma forçazinha aqui empurrando para fora, mas tem a repulsão puxando para dentro. Vai chegar no momento em que tanto a força de repulsão dos elétrons quanto a força de atração, elas vão ter o mesmo tamanho. Então a mesma força que os elétrons estão empurrando para fora, o núcleo de um átomo está atraindo o elétron do outro. Então existe um equilíbrio entre eles. Nesse momento, pessoal, a energia potencial entre os átomos, que confere a energia de repulsão e atração, ela é mínima. Então nesse ponto mínimo aqui, ó, que é o ponto de menor energia. Por que aqui é o ponto de menor energia? Porque a gente tem o equilíbrio entre atração e repulsão, atração entre as cargas positivas e negativas, repulsão entre cargas iguais. Então, nesse momento, a gente atinge o equilíbrio, é o ponto de menor energia, é nesse momento em que os dois átomos conseguem se ligar e se estabilizar. Então, toda vez que você vê esse gráfico, ele pergunta onde ocorre a ligação? Ela ocorre aqui. Por quê? Porque aqui a repulsão e a atração, elas estão em equilíbrio, então eu consigo estabilizar a ligação. Para cá, eu tenho pouca repulsão e muita atração, então os átomos estão se aproximando. Se eu continuar empurrando um átomo sobre o outro, pessoal, a gente vai chegar nessa situação. E quando você fizer isso, até o núcleo fica perto um do outro, tá vendo? Então gera aqui, ó, uma força repulsiva muito grande, o que desestabiliza o núcleo. Por isso que a energia sobe muito, ó. Tá todo mundo se empurrando, não querendo ficar muito perto assim. Então aqui, ó, se você soltar os átomos, eles acabam se afastando devido às forças repulsivas. Então aqui não tem ligação. Então o ponto ideal de ligação é no fosso, tá? Esse aqui, ó, seria o comprimento da ligação entre os átomos. A gente vê a medida aqui direitinho, ó, tá? É o comprimento da ligação entre os átomos. E aqui é o ponto de menor energia, tá certo? Como que esses átomos vão se ligar, pessoal? Para eles se ligar, eles podem fazer isso de três formas. Ligação eletrovalente, também conhecida muito mais por ligação iônica. Pode fazer isso por ligação covalente ou pode fazer isso por ligação metálica. Para definir qual dos três tipos de ligação vai acontecer, você tem que entender muito de raio atômico e de eletronegatividade. Lembrar que quando o raio é grande, o átomo puxa o elétron com pouca força, então ele é pouco eletronegativo, e vice-versa. O que vai garantir essas três ligações, a gente vai dividir aqui a tabela, ó, em duas regiões, perdão. Gás nobre não conta, ele não liga, a gente já sabe, então tira ele. A gente tem aqui o metal e tem o ametal. Metal está localizado na região de raio grande e ametal, região de raio pequeno. Quando eu tiver esse cara ligado a esse, eu tenho um cara muito eletronegativo e um cara pouco eletronegativo. Ligação iônica. Se eu tiver dois átomos daqui de dentro se ligando, átomos muito eletronegativos, covalente. Se eu tiver dois átomos dessa região se ligando, dois átomos pouco eletronegativos, ligação metálica. Então o que vai contar é o tamanho e a eletronegatividade dos átomos. Beleza? Então espero vocês na próxima aula. Grande abraço.